queria entender, porque assim, quando vem piloto na minha cabeça, o cara toma risco, né, meu? O cara vive do risco, né? E você, quando vai para, por exemplo, gerir teu patrimônio, enfim, setar uma estratégia para tua carteira, você é que nem o piloto, você gosta de tomar risco, ou você é um cara mais conservador? Como é que funciona essa... Cara, esse é um ponto bem interessante, Diego, porque assim, ó, eu acho que as pessoas, antes de começarem a investir, elas precisam se conhecer, que eu acabei de falar aqui. Por exemplo, se eu me sentia muito desconfortável no oval, provavelmente iria me induzir ao erro. Né? Qualquer sensação que eu tivesse estranha, aquilo ali eu ia tomar uma atitude errada e acabar errando e provocando um acidente. E a mesma coisa nos investimentos. Eu acho que a pessoa precisa realmente se conhecer, entender o seu perfil de investidor, que pode ser, cara, o cara, papai com mamãe, o cara vai ter uma renda fixa, talvez um multimercado que dá aquela um pouquinho de apimentada, ou o cara é um cara mais moderado, ou seja, ele tem um pouquinho mais de apetite ao risco, ou o cara é um arrojado. Para o cara ser arrojado, ele precisa ter muito conhecimento. Então, o que é que eu fiz na minha jornada de investimento? Quando eu comecei a entender o mercado e estudar, e eu nunca parei de estudar, no começo eu era o cara conservador, porque eu não entendia. Eu não sabia o que era um ticker de ação. Então, eu comecei fazendo o básico, que é investir em renda fixa. Eu quero ganhar a taxa de juros. Então, eu comecei a investir em renda fixa, fui fazendo minha reserva de emergência. Pô, agora eu tenho um colchão aqui legal, agora eu quero entender um pouquinho mais. Pô, aí eu fui procurar renda fixa que paga um pouquinho melhor. E aí sim eu fui falar, beleza, o que são fundos de investimentos? Pô, tem fundos de todos os tipos. Tem fundo que é multimercado, tem fundo que é de ações, tem fundo que é de câmbio, né, que é para moedas, tem fundos, tem fundo hoje até de criptomoeda. Então você vai entendendo um pouquinho mais, cara, me senti mais seguro, gosto de ação, gosto de dólar, gosto de moedas, cara, então agora eu vou fazer a gestão da minha carteira, eu vou comprar ação, eu vou vender, eu vou fazer. Que é o que eu faço hoje, eu tenho uma carteira hoje bem diversificada. Eu tenho renda fixa que, é um patrimônio que eu sei que lá eu vou ter uma renda segura, eu tenho meus fundos imobiliários que eu sei que vai me dar uma renda passiva por mês, além de ter ativos também imobiliários reais que eu tenho, e eu tenho minha carteira de renda variável que eu gosto de gerir, entendeu? Mas pelo que você está me dizendo, o fato de você ter tido a experiência, você vai testando classes de ativos diferentes para você se sentir confortável e passar a adotar essa classe de ativos dentro da tua estratégia, né? Isso para ti foi importante, né? Exatamente. Essa curva de entendimento. Eu tenho muito amigo meu que pode estar lá no churrasco, o cara sabe que eu mexo com investimentos, quer pegar a dica. Aí eu falo, cara, é o seguinte, se você não entende... Pegar a dica. Dica no churrasco. Dica do churrasco. Falo, cara, se você não entende nada de investimentos, você precisa primeiro poupar para ter um dinheiro para investir. Aí o cara fala, não, mas eu já tenho dinheiro para investir. Então você começa em renda fixa, velho. Hoje tem renda fixa pagando quase ou mais do que 1% ao mês. O que, cara, já é Warren Buffett, tá ligado? O cara faz 20% ao ano. Então começa na renda fixa, num tesouro, num pré-fixado, num pós-fixado, que o cara começa a entender classes de ativos na própria renda fixa. O que é renda fixa? Cara, é um ativo livre de risco. Você não vai perder com a renda fixa, você vai sempre ganhar. Mas tem várias classes. Tem o CDB, tem LCI, que é letras de crédito imobiliário, tem letras de crédito de agronegócios, tem títulos públicos, que é emprestar dinheiro para o governo, e dentro do título público você tem pós-fixado e pré-fixado. CCB, então, não, cara, eu já tenho minha reserva de emergência, eu já conheço renda fixa, eu sei, eu tenho título, eu tenho CDB, eu tenho LCI, já entendo, não, agora eu quero investir, eu quero arriscar mais. Legal, esse cara já está conhecendo o mercado de investimentos. Então, cara, vamos começar por fundos de investimento. Vamos começar com um fundo multimercado, que o cara vai ter exposição lá fora, o cara vai ter talvez uma moeda, o cara vai ter fundo de ação, porque ele vai aprender o que é volatilidade. Porque na renda fixa a gente não tem tanta volatilidade. Quando a gente vai para o mercado de ações, a gente tem volatilidade. O quê? O cara cair 15, subir 15, subir 20, cair 20, aí o cara vai entender qual é o estômago dele, que é o apetite para o risco. E o cara começa a amadurecer o conceito de longo prazo, né, cara? Porque quando a gente entra numa área que a gente não conhece, a gente costuma, talvez, a tomar atitude baseada nos nossos instintos, né? E o nosso instinto, às vezes, no mercado que nem tá rolando aí, é a minha carteira de ação. Contração, né? A minha small cap, sei lá, o cara está dropando lá para pegar uma Magalu, por exemplo. Eu tô lá, agora eu vou deixar lá até o fim da vida. Com R$2, que tá louco, não vou chegar a zero, Trajano juntos até o fim da vida agora, fazer o quê? Sim, mas aí, deixa eu botar um ponto bem interessante. Por isso é importante
entender o nosso perfil e fazer uma alocação diversificada. Por quê? Perfeito. Se, por exemplo, o Mário, agora que tá lá com o Magalu a 2 pila, ele tivesse feito um portfólio balanceado, ele sabe que, pô, a renda variável dele representa 10% do patrimônio dele. O que não afeta, mas o que você vai fazer? Agora tá 5%, porque caiu 90%, beleza. Aí o que você vai fazer? Fala, pô, eu tenho aqui minha renda fixa, que, cara, eu não tô precisando dela, eu vou alocar um pouco mais de capital na minha renda variável e fazer com que ela volte aos 10%. Diminui o preço médio, né? E diminui o preço médio. Porque quando o mercado voltar, e o mercado é cíclico, os teus 10% de renda variável vai virar 20 e 30. Aí você fala, pô, ganhei dinheiro agora. Agora eu vou fazer meu lucro aqui, né? Botar o lucro no bolso e voltar pra minha renda fixa. Entendeu? Se olhar bem, é um bom momento pra galera comprar. Tá? Exatamente. Não, e dá pra fazer, matou na mosca, e dá pra fazer Mário. um paralelo bem interessante com a questão do piloto e a equipe, né? Como que o piloto consegue saber as condições do carro e da pista em tempo real ali? Ou seja, como o investidor vai saber se ele pode alocar 50-50 renda fixa, renda variável. A equipe que está por trás dele, talvez a assessoria que está por trás dele, seja importante para chegar e falar para ele, pô, agora o mercado está um pouco arredio, aloca, sei lá, 70% em renda fixa e 30% em variável, ou 80-20%, e aí depois, num momento que o mercado melhorar, faz uma nova porcentagem e rebalanceia do jeito que você falou. Legal.